você que tem interesse no tema educação infantil, você que é mãe e quer saber um pouquinho mais sobre isso, acompanha essa matéria. Eu vou conversar com Maria Siqueira, ela que é professora e tem um conteúdo maravilhoso para vocês. Maria, obrigada pela presença aqui hoje, hein? Obrigada, eu. Maria, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da educação infantil, que é um assunto que acho que todo mundo tinha que se preocupar mais com isso, uma vez que é a formação dos pequenos, né? Exatamente, a gente vem vivendo um movimento que está mudando a educação infantil muito rápido e a gente precisa acompanhar isso atentamente, porque eu brinco que todos nós, pais, somos sócios de um empreendimento, que é o futuro da humanidade. Olha que interessante esse ponto de vista, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa não só pensar que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, mas que filhos nós vamos deixar para o mundo. Bacana. E o legal também é essa coisa de você entender um pouco do seu filho para sacar qual é a melhor metodologia para ele também, né? Isso é muito importante. As crianças de hoje não são as crianças de antes, né? Todo mundo fala isso, só pode ser verdade, porque é um consenso. E a gente precisa aprender a entender e respeitar essas crianças. E o tempo delas também, né? Principalmente, porque respeitar não é fazer o que a criança quer, né? É respeitar para que ela faça o que ela pode, tudo que ela pode, né? Gente, olha que interessante isso. Agora, Maria, você tem uma formação também de arte, né? Então você tem um olhar diferenciado. Isso ajuda bastante, né? Muito. Eu engravidei durante a licenciatura em teatro, né? Estudando para ser professora de teatro e fazendo estágio. E aí dentro da escola, a gente estudando, discutindo educação e vendo o que a escola faz, mexe com a gente, faz a gente pensar que talvez aquilo não seja exatamente o que deveria ser feito, né? Todo mundo passa por esse momento enquanto está na escola. Aí depois a gente considera aquilo um mal necessário, às vezes, tolir nossas vontades, sofrer, às vezes, né? Porque a escola, muitas vezes, tem uma conotação de sofrimento. E será que essa é a melhor maneira de formar os seres humanos? É um questionamento que me permeava muito. Outro questionamento comum aqui na nossa região, cidades pequenas, na verdade, é essa coisa de quando um profissional da área fala, não é legal alfabetizar uma criança muito cedo, as mães ficam apavoradas, né? Poucas conseguem se conectar nesse assunto. Por que isso, Maria? Na verdade, ninguém estuda para ser mãe, né? E nem pai, porque a gente também tem mania de excluir os pais dessa responsabilidade. Na verdade, é tudo com a gente mesmo, entendeu? Não tem que ser, não precisa ser. Verdade. Né? É um peso que a gente não precisa carregar. E aí, quando a gente vira pai e mãe, a gente tem que aprender tudo correndo, às vezes, quando não fez uma faculdade de educação antes. E entender o que a criança precisa, acreditar que a necessidade que ela está sentindo é real e respeitar isso. Como eu falei, não é fazer o que a criança quer, né? Mas fazer o que ela precisa naquele momento. Às vezes você fica perdido. Aí vem um profissional e te diz assim, não, até agora tá dando certo assim. A gente acredita. Só que a gente tem que repensar que a educação... Não é uma receita de bolo para todo mundo. Não é uma receita de bolo. E talvez não esteja dando certo para todo mundo, né? Nós temos, assim, o número de laudos de déficit de aprendizagem, hiperatividade... De crianças que não conseguem se encaixar ao longo da alfabetização. Exatamente. Eu não gosto de falar isso, mas... cada vez temos mais inadequados. Então, talvez a inadequação... É uma palavra pesada, mas que existe, né? Exatamente. Mas aí a inadequação, você está cada vez maior. Será que é das pessoas ou é do sistema? É por isso que tem que ter essa reflexão, né? A gente tem que pensar, o sistema é para servir as pessoas e não o contrário, né? A gente não quer fazer igual aquele clipe que as pessoas entram no moedor de carne e saem igual. Não é essa a ideia. A gente quer que o sistema... Viva a diferença, né, inclusive, né, Maria? E às vezes a gente acha que está vivendo a diferença. Ô, Joaquim, calma aí, cara. Não aguento mais ouvir minha mãe falar disso. Ele já sabe esse discurso de cor. E a gente criar para respeitar a diferença é muito difícil. E foi, inclusive, né, Maria, através de você ter identificado no seu filho uma criança hiperativa, que você começou também a refletir sobre isso, né? Pois é, eu tinha certeza que meu filho, se fosse para uma instituição cartesiana, seria taxado de hiperativo, seria colocado para pensar e seria tolhido nas habilidades dele. Porque... isso, em algum minuto, refletiria na personalidade dele. Exatamente. Ou tolheria as possibilidades de crescimento dele, porque eu vejo, por exemplo, que ele tem mais inteligência psicomotora do que lógico-matemática. Nós temos 9 inteligências, todos nós. E algumas a gente trabalha mais que outras. A educação formal, em geral, prioriza só a lógico-matemática. Então, a criança que pensa com o corpo tem menos espaço na escola e acaba ficando presa. Se não ficar quietinho, se não ficar sentadinho. E não é dessa forma que ela vai aprender, né, Maria? Quem tem uma inteligência maior
por exemplo, né? Estou usando isso como exemplo porque é o que eu vivo em casa. Corporal, nunca vai se dar bem ficando quietinho e paradinho. Então vai ser Olha que interessante, mãe. Você que tem um filho que não para, que é super dinâmico e que é inadequado na escola, talvez você precise rever um pouco seus conceitos e entender o espaço certo para ele, né, assim, Maria? É isso, a gente tem que buscar um espaço que acolha essa habilidade. Olha, que demais, cara. Agora, Maria, isso já é mais fácil para você, até de identificar isso, uma vez que você vive a arte. Qual o conselho que você dá para uma mãe que, de repente, não tem essa mesma experiência que você, mas que também identifica o filho dela como diferente? A gente sempre sabe, né? E a gente quer que o nosso filho seja feliz e seja respeitado. Às vezes quando eu aceito também. E né? aceito, e às vezes a gente acaba submetendo a criança a uma adequação desnecessária para que ela seja aceita. Então, escuta seu filho, né? Ele sabe do que ele precisa. Se ele só quer brincar de blocos para sempre, aquilo tem algum sentido para ele. Ele está fazendo alguma construção cognitiva que precisa, né? E na hora de educar também, na hora de aquele não de mãe, qual é o truque, hein, Maria? E aí, quando eu descobri, eu te conto. Poxa, eu tô achando que a Maria é o super oráculo da educação infantil aqui. Sofremos todos igual, né? Mas assim, o diálogo, desde sempre, é muito importante para a inteligência emocional da criança, né? Pra gente não criar aquela criança que que a gente fala, tá zangado, a criança pergunta o que houve, você fala, tá tudo bem. A criança dá um nó na cabeça. Tá tudo bem, mas você tá com essa cara, então essa cara é de tudo bem. E aí a gente vai embotando as emoções e a razão da emoção, porque a gente precisa racionalizar a emoção, fazer com que a criança nos entenda para que ela se entenda. Para quando ela estiver chateada, ela saber o nome disso é raiva. Então eu sei o que fazer com isso agora. É conversando, é respeitando, dando espaço. No final das contas, uma conversa faz total diferença, né, Maria? Faz muita diferença e às vezes é a longo prazo. Às vezes a gente não tem paciência para esperar fazer diferença. Bacana. Agora, Maria, através daí você acabou sendo uma grande idealizadora também do projeto, que é o Quinquim. E fala um pouquinho sobre isso, como funciona. O Quinquim é um espaço que a gente abriu, eu e mais 2 sócias, porque a gente queria que os nossos filhos tivessem o brincar como base do desenvolvimento. Uma educação mais lúdica, a gente pode dizer assim? Com certeza, a gente pode dizer assim, que eles tivessem espaço para brincar, para explorar as diversas inteligências. A gente tem várias oficinas voltadas para as várias inteligências, tem yoga, capoeira, música. E isso é efetivo, assim, em termos também de conhecimento para uma criança, para ela aprender de fato, ou é só a longo prazo também? Assim, as crianças sabem tudo que as outras crianças que vão numa escola formal sabem, né? Olha, que massa, né? Porque a criança, ela aprende. Existe uma frase, vamos dizer, irônica, que as crianças aprendem apesar da escola. Né? Que por mais que você não queira ensinar aquilo naquele momento, a criança tem curiosidade e ela vai buscar e vai aprender. Então, o jogo é dar espaço para ela investigar. E é essa a nossa ideia, né? Dar espaço para eles conviverem com o máximo de diferenças, com o máximo de situações possíveis, com natureza, que é uma coisa, né, difícil. É uma coisa mais aberta, então, né? A ideia é um quintal de vó, a gente brinca. Legal. Então, assim, são crianças de várias idades que convivem. Aí faz horta, culinária, coisas que tragam... A gente tem uma preocupação grande com a alimentação, que é uma questão recorrente nos dias atuais, né? No dia do fast food. E que está diretamente ligada a várias outras questões, Exatamente. Né? É a compreensão global do desenvolvimento do ser humano. Não dá para pensar uma coisa sem pensar outra, né? Então, o corpo está ligado ao desenvolvimento cognitivo e tudo. E até que idade, assim, são aceitos crianças para esse tipo de aprendizado? A gente recebe crianças até 6 anos, mas tudo lá é flexível, né? Porque a gente já recebeu crianças autistas mais velhas, porque... Ah, legal, porque também tem essa questão, né? As crianças que também são especiais, né? Exatamente. Assim, a gente entende que tem vários tipos de especiais, né? Porque, como eu falei, o meu filho, por exemplo, certamente seria taxado se eu estivesse numa instituição formal. Então, a gente não rotula de cara. Eu brinco que toda criança, a gente pode dar um laudo, se a gente quiser patologizar o comportamento dela, né? Transformar em doença. Todo comportamento pode ser transformado em doença, porque ninguém é normal, né? Já dizia Caetano Veloso. De pertinho, então, né? Que não é mesmo, né, Maria? Então, ou a gente finge melhor ou a gente finge pior, mas normal ninguém é. Bacana. Maria, queria te parabenizar, viu, pela iniciativa. Te agradecer também pela conversa. Tenho certeza que foi revelador aí para várias mães, porque às vezes a gente tem um filho e a gente se questiona por que nosso filho não é assim, não é assado. Mas não, acho que a gente tem que entender melhor o tempo da criança, né? E dar a ela a melhor condição para ela ter um desenvolvimento bacana, né? E acreditar quando você percebe, poxa, eu acho que meu filho não tá na hora de fazer isso.
não tá sendo bom para ele. Esse sexto sentido de mãe é importante, porque então. Ninguém né? conhece seu filho como você, ou quem cria, né? Porque não necessariamente é o filho, às vezes é o neto, às vezes é o sobrinho. Mas se você que cria aquela criança, se você sente, não é o momento dele ser alfabetizado, não tem controle motor para isso, não tem. Às vezes você não sabe o nome, né? Ah, gente, a Maria falou sobre isso, que às vezes a criança já começa a ter contato com a letra com 2 anos de idade. E é uma época que a criança mal sabe segurar um lápis ou alguma coisa, né? Então é importante, de fato, a gente observar e dar o tempo certo às coisas, né? Existe uma confusão entre letramento e alfabetização, que é muito importante. A criança ter acesso a livros, brincar de ler, entender histórias, faz de conta, é essencial. Agora, a criança ter que segurar um lápis e reproduzir uma letra, entender o som que ela faz, aí tem que ser no momento certo. E geralmente parte da criança. Se ela está imersa no universo letrado, vai partir dela. Existe uma curiosidade inata de toda criança. Agora, você não pode forçar isso antes dela ter brincado muito. De massinha, de areia, corrido, pegado os colegas. Caído, né? Tem que cair, levantar muito para chegar lá. Bacana. Maria, que assunto interessante. Agradecer de novo imensamente. É muito legal ter esse tipo de debate. Seria tão bacana se na nossa cidade a gente tivesse uma mesa redonda para falar sobre isso sempre, né? Várias mães iriam se identificar e entender uma melhor possibilidade de desenvolvimento para os filhos, né? Por isso que a gente entende que o Quinquim é um espaço para a família toda. A gente quer que os pais estejam lá, por exemplo, não tem você chegar na porta e ser barrado. Onde seu filho está, você é bem-vindo. Então você pode conviver, discutir com a gente. A gente tem uma sala de reunião para transformar o debate em todo mundo, porque não adianta você fazer uma coisa e a família não estar integrada, né? Tem que ser uma coisa meio que numa sinergia. Tem né? que ser uma sinergia, tem que ser. É um envolvimento. Bacana demais. Dá os parabéns aqui à professora Maria Siqueira. A gente vai para o intervalo e já volta com mais Conexão.